Se você já me acompanhava há cerca de um mês, você sabe que eu postei um vídeo comentando sobre a estrutura narrativa de Senhor dos Anéis e Anéis do Poder. Pelos 2 primeiros episódios, né, dei uma analisada e sugeri alguns caminhos ali para os quais a série provavelmente iria. E lá naquele vídeo eu prometi que quando a temporada acabasse eu voltaria aqui para fazer uma análise total da temporada da série. E cá estamos. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. O que eu tinha em mente, gente, quando eu pensei nesse nome Raio-X, né? Se você é macaco velho daqui do canal, me acompanha há um tempo, se você ainda não é, fique à vontade, seja muito bem-vindo, pode se inscrever no canal, ajuda a gente, dá muita força aqui. Você sabe que eu tenho um quadro que vocês gostam muito, que se chama Analisando os Primeiros 5 ou 10 Minutos. E eu mostro nesse tipo de quadro o quanto os primeiros minutos a série já diz tudo que ela vai ser. Porque como diz um dos teóricos que eu mais gosto pra narrativa de série, o Jason Mitchell, o início é um espelho de um possível fim, caso a série venha ter um finale, né, um encerramento, que às vezes algumas são canceladas no meio do caminho e não tem. Por isso que ele fala, poderia. E a proposta desse quadro novo aqui do canal, Raio-X, é pegar uma temporada inteira da série e analisá-la, né, mostrando o arco da temporada, como o arco da temporada foi formado, como ele foi marcado, como é que ele foi concluído, como as tramas foram se desenrolando no meio do caminho. E aí deixa eu explicar pra vocês como é que vai ser a estrutura aqui desse vídeo. Então, primeiro, eu vou começar destrinchando qual que é o conflito central da série e o conflito da primeira temporada. Depois, a gente vai passar para as 4 tramas principais dessa temporada. Passadas as 4 tramas, eu vou fazer um comentário geral sobre qual tipo de estrutura narrativa foi utilizado nessa primeira temporada. Em seguida, eu vou passar para as subtramas, só uma passagem rápida. Vou citar a unidade temática e aí, no fim, eu quero falar sobre plot twist. Eu quero falar sobre como essa série conseguiu montar e arquitetar o plot twist da primeira temporada dela. Eu achei super bem executado, acho que vale a pena citar e observar como é que esse plot twist foi construído, porque é uma coisa que vocês sempre me pedem para falar mais sobre plot twist, então no vídeo de hoje vou trazer esse elemento aí pra vocês. Evidentemente o plot twist que eu vou falar é relacionado à identidade de Sauron. Eu ia dar mais um spoiler, mas antes de eu dar spoiler, deixa eu só avisar que esse vídeo evidentemente vai ter spoiler, né, gente, da primeira temporada inteira. Então vamos lá com isso. Anéis do Poder é uma série muito didática e é uma série que a gente consegue aprender com muita facilidade quais são as principais características da estrutura narrativa dela. Então, quando, né, a gente fica se perguntando qual que é o conflito central da série, gente, nos primeiros 10 minutos é explicado. E aí também, uma coisa que eu vou fazer nesse vídeo é fazer um paralelo com a franquia dos filmes, né? As 2 franquias dos filmes e o canon de uma maneira geral. Apesar de eu nunca ter lido o livro, eu consumo, porque eu gosto bastante do mundo, então eu consumo e consumi vários vídeos de outros youtubers, de outras pessoas que trazem trechos e que trazem como estava nos livros. Então, só pra vocês saberem que sempre que eu falar do livro, eu não li, tá? Eu tô falando de fontes que leram e que trazem citações e tudo, né? Mas nos livros é muito claro e nas franquias dos filmes também é muito evidente que o conflito central é derrotar o mal. Assim, muito simples. Então isso é super didático, super explícito em todos os produtos prévios relacionados ao universo de Senhor dos Anéis. Então não seria diferente, né? Até porque a gente sabe, e a série já delimitou isso, e isso é delimitado em notícia, de que a série vai tratar de todos os eventos até a derrota de Sauron, como é retratada no primeiro filme de Senhor dos Anéis, né? Que mostra o Isildur cortando a mão dele, e aí o dedinho caindo, e tudo aquilo que a gente já conhece. Então o conflito da série é super claro e super fácil a gente delimitar. É derrotar Sauron. E Sauron é o mal. Tá bom? Com relação ao arco da primeira temporada, eu quero fazer um comentário. E é um comentário com relação ao arco da primeira temporada, eu acho muito importante a gente que é roteirista, ou que quer ser roteirista, prestar muita atenção nisso. Porque o que acontece? Quando a gente tem uma longa narrativa serializada, como é o caso dessa série, né? Pra quem não sabe, serializado é toda vez que você tem uma longa história que você vai contando ela de pouquinho em pouquinho a cada episódio. Game of Thrones é assim também.
por exemplo. A gente, enquanto roteirista, a gente precisa, e isso é pedido da gente, é pedido dos produtores, é pedido da plataforma, a gente precisa manter o conflito central sempre, apenas resolvê-lo, no final do último episódio da última temporada. É só aí que a gente resolve o conflito central. E a gente precisa encontrar maneiras de destrinchar isso em várias temporadas, mostrando um avanço de plot em cada temporada, sem parecer que a gente tá enrolando o espectador, porque aí não vale, né? Aí não fica legal. Então, por exemplo, poderia ter sido mostrado durante toda a primeira temporada de maneira super rápida que, beleza, vamos derrotar, vamos reunir forças, podia ter iniciado em outro período, né? Já podia ter iniciado ali com o Isildur muito mais velho, com a Galadriel já mais velha, com todo mundo ali já amadurecido e é só a guerra e pronto, acabou. Poderia ter sido dessa forma, seria uma minissérie, não seria uma série. Mas como é uma série que pretende ter mais de uma temporada, né? E, gente, assim, de vez em quando os criadores, os showrunners soltam, né? Não, a série vai ter só 3 temporadas. Não, a série vai ter só 4, 5 temporadas, né? Se a série é um grande sucesso, gente, isso sempre pode ser alterado. Isso sempre pode ser alterado. Pra menos ou pra mais, até. Mas no caso, se é um grande sucesso, pode ser alterado para mais. Então, mesmo que tenha sido pensada para ser narrada em 3 temporadas, pode ser que no meio da segunda a Amazon chegue e fale o seguinte: conversamos com todo mundo, compramos mais direito, vamos renovar contrato de todo mundo para fazer 5 temporadas. A gente que é roteirista tem que se adaptar, tem que encontrar maneiras de dar a sensação pro espectador de que a narrativa está avançando, mas de que eu não estou perto de resolver o meu conflito central, entendem? Levando isso em consideração, o arco de cada temporada é como se fosse um pequeno obstáculo dentro da grande jornada que é o conflito central. Então, se o conflito central da série é derrotar o Sauron, a primeira temporada, o arco da primeira temporada, o conflito da primeira temporada, vai ser um pequeno passo rumo à derrota de Sauron. E qual que é esse pequeno passo? Quem é Sauron? E aí eu achei que eles foram muito inteligentes, porque assim, já podia ter começado com o Mordor já existindo, já podia assim, ter acontecido um monte de coisa. E eles escolherem outros conflitos, né? E aí que a gente tem que sempre levar em consideração que a narrativa é muito sobre o que a gente não narra. Então, quando a gente é roteirista numa sala de roteiro, a gente, na realidade, se depara com inúmeras escolhas, inúmeras opções de narrar. E nunca tem só uma opção de narrar, né? Quando a gente vê aquilo ali pronto, a gente olha e pensa, nossa, mas é óbvio que esse era o caminho. Quando a série é boa, né? Mas é óbvio que esse era o caminho. E pra gente que é roteirista, nunca é óbvio. Nunca é óbvio. E é sempre um caminho muito tortuoso até a gente chegar no que vai fazer mais sucesso, do que vai fazer mais sentido para aquela narrativa, do que vai conversar com o tema, com o canon, né? Como nesse caso é uma adaptação. Então, eu achei muito inteligente essa escolha, mas eu achei muito inteligente, porque eles pegaram, assim, o mais início possível para se explorar esse conflito central, que é, cadê o Sauron? Ele ainda tá aqui? Onde é que ele tá? Cadê ele? Então, é muito inteligente. A escolha é muito inteligente. E como é que a gente sabe, Bé, que essa é a escolha? Que isso é delimitado ainda nos primeiros minutos, com a Galadriel procurando o Sauron, gente. Depois eu vou falar sobre o que representa a trama da Galadriel, mas assim, ela que é a protagonista principal, nos primeiros minutos está procurando, e ela passa a primeira temporada inteira procurando, mesmo que isso tenha se apaziguado, porque em teoria ela encontrou, né? Em teoria ela tem a evidência de que os orcs existem. Ela ainda não encontrou o Sauron. E ela continua procurando, até que ela descobre onde ele tá e quem ele é no último episódio da temporada. Mais uma evidência de que esse é o arco da primeira temporada. Antes da gente prosseguir para os protagonistas da primeira temporada, eu quero fazer um pequeno comentário sobre a unidade temática dessa temporada. Qual que é a unidade temática dessa temporada, gente? E aí foi também uma coisa que eu achei muito interessante, porque diferente dos filmes, em que a unidade temática é o poder corrompe, né, e fala-se muito sobre poder, apesar de o título ser Os Anéis do Poder, é escancarada a unidade temática da série também desde as primeiras cenas. Qual que é? Onde termina o bem e começa o mal. Bem e mal se confundindo, né? É um tema que pessoalmente me agrada muito, que eu acho muito interessante. Já trabalhei com esse tema.
E eu achei muito bem trabalhado ao longo da série, porque isso é visto e encontrado em todas as outras tramas. Mais uma evidência de que essa é a unidade temática da série, tá? Você encontra isso em todas as 4 tramas, e falando de 4 tramas, deixa eu logo falar sobre elas mais especificamente. Então, agora que a gente já entendeu conflito central, arco da primeira temporada e a unidade temática da série, a gente pode passar para quem são os 4 protagonistas dessa série. Então, a gente tem a Galadriel como a protagonista principal, tá? A gente tem o Elrond, a gente tem o Arondir e a gente tem também a Nori, tá? Então esses são os 4 protagonistas desta série. Então vamos levar em conta que esses são os 4 protagonistas. Por que eles são 4 protagonistas, Bea? Gente, o protagonista é sempre o personagem que move a trama pra frente. Então é aquele personagem que tá sempre agindo e tá sempre funcionando pra fazer aquela trama andar, pra fazer aquela trama ir pra frente. O protagonista é mais proativo, então a maior parte dos eventos que acontecem na trama acontecem por consequência de atos que o protagonista fez, ou porque ele até fez algo intencionalmente e esse ato movimentou a história pra frente, tá? Então o protagonista é sempre esse indivíduo que vai guiando e que vai puxando, tá bom? Entretanto, algo que eu já falei lá no primeiro vídeo do primeiro episódio, lembra que eu disse no início deste vídeo? Que lá no primeiro episódio, a gente tem um reflexo de como vai ser a série inteira. Esta série é uma série de falso multiplot. O que eu quero dizer com isso, né? A gente tem alguns níveis de protagonismo quando a gente fala de dramaturgia, de narrativa audiovisual. E daí a gente tem desde um protagonista, que é uma narrativa mais clássica, né? Como a gente chama o arc-plot, então uma narrativa arquetipal, você tem um protagonista, uma jornada do herói, enfim. Daí você tem o multiplot, que é quando você tem vários protagonistas, e um multiplot puro. O que é um multiplot puro que a gente fala, né? É quando você tem vários protagonistas, cada um deles com uma problemática de caráter diferente. E cada um deles com um objetivo diferente, uma trama diferente. A única coisa que une eles é a unidade temática. E você tem o falso multiplot, que é, digamos assim, o meio termo entre os dois. Então, o que você tem, né? Para trazer um exemplo, né? Um filme de arquiplot é, por exemplo, a maioria dos filmes da Marvel, a maioria dos filmes da Disney, da Pixar, da maioria dos filmes populares que a gente assiste no cinema, né? Vários do Oscar, inclusive o filme The Green Book, por exemplo, é um filme de arquiplot. Um filme de multiplot seria o filme, por exemplo, Magnolia, de Paul Thomas Anderson. E um filme de falso multiplot seria, por exemplo, o filme Parasita, que é um filme de falso multiplot que eu já analisei nesse vídeo bem aqui. E é o caso desta série. Esta série também é um falso multiplot. Por quê? Porque você tem 4 protagonistas, mas é mentira. Por isso que chama de falso. Porque na realidade, todos eles vivem a mesma jornada, o mesmo objetivo e tem a mesma problemática de caráter, que é o defeito de caráter que vai ser corrigido ao final da narrativa. Beto tá muito louca, muito cheirada. Todos eles fazem coisas completamente diferentes. Ah, é? Quer dizer que nenhum deles está envolvido em derrotar o mal. Nenhum deles. É só a Galadriel que tá buscando quem é o Sauron e quem é o mal. Será? Vamos pensar. Na trama da Galadriel, já falei que é evidente, é escancarado este mal. Na trama do Elrond está muito relacionado com a árvore, né? Então a gente percebe que o mal tá adoecendo a árvore, tá comprometendo a vida dos elfos, e aí o Elrond precisa encontrar maneiras de derrotar esse mal. E quem é esse mal? De onde tá vindo esse mal? Qual a origem desse mal? A gente precisa encontrar uma solução para esse mal. Mesmo princípio. Na trama do Arondir, a mesma coisa. Precisamos derrotar este mal. Quem é que está causando este mal? É o Adar? É o Theo que está relacionado com este mal? Será que ele é o mal? Será que o fato dele ter descoberto e ter usado, né, aquela chave, será que ele vai ser o Sauron? Será que ele tá ali? E já na trama da Nori, tá muito claro, né? E aí, pequena observação, tá, gente? A trama da Nori é Nori barra estranho, tá? Que a gente já sabe que é o Gandalf, né? Mas quem é o estranho? Quem é esse cara? Será que ele é o Sauron? Gente, a série tentou muito jogar pra gente que esse cara era o Sauron. Mas eu vou falar mais sobre isso no fim do vídeo. Então a gente precisa ter essa consciência e essa noção de que, na realidade, todos os 4 estavam vivendo a mesma jornada. Eles estavam vendo a mesma coisa, só que maquiado em ações diferentes. Então a Nori tá ali lidando com o estranho. O Arondir tá derrotando ali os orcs, tá ali conversando com o Adar. Será que o Adar é o Sauron? O Elrond tá lidando ali com o adoecimento da árvore e com o possível fim dos elfos. Então todos eles, gente, estão vivendo a mesma jornada. E Bé, você falou que todos eles têm a mesma problemática de caráter. Como assim? Qual que é essa problemática de caráter deles? Esse defeito de caráter que
todos os 4 replicam e apresentam. Como é que eu posso explicar? Eles são cabeça dura. Eles vão longe demais. Todos eles são rebeldes. Todos eles são muito rebeldes. Vamos ver? Como a Galadriel é rebelde, Bea. Porra, isso aí não precisa nem explicar, né? Gente, ela pula do barco. O rei falou, vai-te embora, mulher. Pelo amor de Deus, sai daqui, vai lá. Vai lá ver a eternidade, vai-te embora viver em paz. Ela pula do barco e fala, não vou continuar aqui. Bem rebelde. Como é que o Elrond é rebelde, Bea? Ah, é, Durin? Você não vai me aceitar? Então, peraí. Então, eu convoco um desafio pra você poder me deixar entrar e eu ter a sua atenção. Ah, não vai deixar a gente explorar a mina? Pois eu vou até lá pra explorar isso. Ah, Durin, não era pra eu contar pra ninguém sobre esse metal? Então, eu tive que contar pras pessoas sobre esse metal. Rebelde também. Não aceita não como resposta, né? Vai lá e insiste. Arondir, primeiro episódio. Você sabe quantas vezes um relacionamento de um elfo com um humano deu certo? Arondir, sei das tragédias, mas mesmo assim eu vou lá ficar com a Brownie porque ela é muito gente boa e eles são um casal muito fofo. Nori, vou colocar esse cara estranho, talvez do mal, talvez do bem, aqui dentro, não faz o menor sentido. Eu mesma sou muito rebelde, não tô lá quando meus pais precisam de mim, tô levando as crianças pra lugar perigoso, não aceito seguir regras. Então todos eles têm a mesma problemática de caráter e vivem a mesma trama. Antes da gente passar pra última parte que eu vou explicar pra vocês como é que foi feito o plot twist da série, eu quero só citar as subtramas. Então a gente tem 3 subtramas principais. A gente tem a subtrama do Theo, que ele tá tentando descobrir se ele é um agente do bem ou um agente do mal, tá? Então a gente tem essa dúvida o tempo todo. A gente tem a subtrama do Isildur, que também tem a rebeldia nele, tá? Então nunca se esqueçam, tá bom, gente? De que a subtrama é sempre uma reprodução da trama principal. Tá? Então, se os protagonistas são rebeldes, é óbvio que essa rebeldia vai aparecer nas subtramas. Então, o Theo é rebelde, ele invade o celeiro, pega uma coisa que não é dele, vai lá na vila, quando a mãe dele fala, não vai na vila tentar pegar comida, é muito perigoso. Ele vai lá na vila pegar comida. O Arondir vai esconder a chave lá, ele vai atrás do Arondir descobrir onde é que tá a chave, né? Então, ele também tem essa rebeldia. Isildur, a mesma coisa. Ele, de propósito, erra pra poder ser dispensado. Rebelde. Não quero ficar aqui, quero conhecer o mundo, quero explorar o mundo. E a terceira subtrama é a da rainha. A rainha de Númenor, que vai nesse mesmo sentido de rebeldia. Então, mesmo a população dela sendo contra, ela vai lá e fala, eu vou ajudar a Galadriel. Vou ser rebelde e vou fazer isso. Então a gente percebe essa reprodução em todas as subtramas também. Pessoal, só mais um detalhezinho antes da gente passar para a construção do plot twist. Eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você tem vontade de se tornar roteirista aqui no Brasil, se você tem vontade de ver suas séries, seus filmes sendo gravados na tela, assim como a gente assiste Os Anéis do Poder, sabe que isso é super possível, mesmo você morando fora do eixo Rio e São Paulo. Eu vou ministrar um curso 100% gratuito de roteiro, dos dias 4 a 8 de novembro. E é um curso gratuito com certificado, tá? E você ainda pode ter a chance de eu analisar a sua ideia de filme ou série lá. Legal, né? Então, ó, clica aqui embaixo e se inscreve no curso gratuito. Agora, como que Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, construiu esse plot twist? Mas o que é um plot twist, Bea? Ou reviravolta, né? Como a gente fala em português. Plot twist, gente, ele sempre tá? Altera. Muita gente às vezes se confunde entre plot twist e peripécia, né? Que são dois conceitos que acabam confundindo bastante. E o que é a peripécia, né? A peripécia é todo evento que, a partir daquele ponto, muda a direção da narrativa. São os plot points, como a gente chama nos livros de roteiro. E o que é o plot twist, gente? O plot twist, ele é um plot point. Entretanto, além de ele modificar a narrativa daquele ponto em diante, ele muda toda a percepção que o espectador teve daquele momento para trás. Vocês entendem? Então, por que o plot twist é tão buscado? Porque você surpreende muito o espectador. E se ele é bem feito, você causa um impacto muito positivo. E Senhor dos Anéis fez isso, na minha opinião, com a identidade do Sauron. Então, eu só descobri que o Sauron era o Halbrand porque eu conversei com outro amigo meu que também é roteirista. E no 7º episódio ele virou e falou, é o Halbrand.
Tá na cara que é o Halbrand. Daí eu falei, sério? Ele, por causa disso. Eu falei, nossa, gente, tava na cara. Tava assim, esfregado na cara e não dava pra saber, né? Então, é isso que a gente busca quando a gente constrói um plot twist, tá bom? E daí foram utilizados 2 recursos principais pra construir esse plot twist. O primeiro deles, gente, é que houve uma trucagem, digamos assim, com o conhecimento dos fãs que conheciam a história e o canon de Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, era sabido que o Gandalf só chegava a partir da Terceira Era. Então, em teoria, como estamos na Segunda Era, não tinha como o estranho ser o Gandalf. Por isso que muita gente acreditava que ele era o Sauron, o estranho. Outra coisa que brincaram era que o Sauron apareceria como um elfo chamado Anatar, né? E este elfo, Anatar, é que persuadiria o Celebrimbor para poder fazer os anéis. Então os fãs tinham essas 2 informações. Então sabiam que o Sauron apareceria como Anatar e sabiam também que o estranho, em teoria, não tinha como ser o Gandalf, porque seria só a partir da Terceira Era. E essas 2 informações foram modificadas. Assim é fácil, né? Fazer plot twist. Tô brincando, gente. Mas essas 2 informações foram alteradas na série. Isso é um erro? Isso é um crime? Não, gente. Não é um erro nem um crime. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não é um problema. Então, isso foi utilizado, tá? Então, houve uma trucagem com o que os fãs sabiam e o que foi colocado na série, tá? O que foi adaptado na série. E também houve muitas pistas falsas. Inclusive aquelas 3 mulheres daquela seita bizarra que estavam atrás do estranho, que inclusive foi até dito: chegamos para lhe servir, Lord Sauron. Que eles estavam tentando muito pra gente ver assim, gente, como eles estavam tentando fazer a gente acreditar que o estranho era o Sauron. Tava tentando assim, com muita intensidade, achar que era o Sauron, né? Quase convenceu. Acho que, inclusive, teve gente que foi convencida de que aquele era o Sauron de fato. E também tirando qualquer possibilidade, né? Uma coisa que me pegou muito, de mesmo quando um amigo me falou que provavelmente era o Halbrand, eu fiquei pensando, nossa, mas toda aquela hesitação pra ir ou não pra Terra-média, de volta, pra voltar, não quero mais saber disso, quero viver aqui em paz, né? Então, tudo isso fez, né, o espectador pensar, não, mas não tem como ele ser, ele tá no embate moral. O Sauron é puro mal, não teria como ter isso, né? Aí vem outro aspecto da série que eu nem quero entrar tanto aqui, senão o vídeo vai ficar com 1 hora. Mas como eles trabalharam o Sauron pra ter camadas, né? Porque dentro da temática de onde termina o mal e acaba o bem, porque dentro da temática de onde acaba o bem inicia o mal, dentro dessa temática de quase yin e yang, né? Todo mundo tem um pouco de mal dentro de si e um pouco de bem, né? Eu acho que a construção do Sauron foi, assim, espetacular. Espetacular, de verdade. Achei esplêndida. Essas pistas falsas também são chamadas de Red Herring, mas eu não gosto desse nome. Gosto de chamar de pista falsa mesmo. Então foram dadas várias pistas falsas de que provavelmente Sauron seria o estranho e não o Halbrand, que não tinha, né? Era uma coisa que nem passava na cabeça do espectador, que talvez fosse o Halbrand. E era justamente ele, eu achei que foi muito bem construído isso, né? Principalmente, gente, aí qual que é a chave, né, de um bom plot twist, né? Principalmente quando é esse tipo de achar um culpado, né? Que é o caso, né? A gente fala achar um culpado porque isso é muito comum de true crime, mistério, né? Mas você geralmente faz a fala do culpado ser dúbia e ser ambígua, ter 2 sentidos. E isso acontecia o tempo todo com o Halbrand. Quando a gente volta, né, nas cenas do Halbrand, reassiste e observa, a gente percebe que tudo tinha 2 sentidos. E isso foi algo que, assim, contribuiu demais pra esse plot twist funcionar de fato. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Ficou um pouquinho mais longo. Depois me digam se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Posso fazer mais deles. Ajudem, compartilhem esse tipo de vídeo, porque se vocês gostam desse quadro, começam a compartilhar. Eu entendo que posso fazer mais desses. E eu adoro fazer esse tipo de vídeo com análise estrutural. Vocês sabem que é o que eu mais gosto de fazer. Não se esqueçam de que o meu curso gratuito, Como Vender o Seu Roteiro, vai acontecer dos dias 4 a 8 de novembro. Vai ser a última edição desse curso. Então aproveitem, não percam essa oportunidade. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!